Maria, quando ela entra na casa de Simão, aquele que havia sido leproso e fora curado pelo Senhor Jesus. E ela trazia nas mãos um frasco de nardo puro. A Bíblia Sagrada menciona o bálsamo do vaso, do frasco de alabastro. E se você não sabe, um perfume daquele custava cerca de um ano de trabalhador, cerca de um ano de salário de um trabalhador comum. É como alguém que ganha um salário mínimo e um ano de trabalho, ajuntando um salário mínimo por mês para comprar aquele perfume. E ela chega até o Senhor Jesus e ela quebra o lacre e derrama o perfume no Senhor. E alguém ali disse: que desperdício. Para que esse desperdício? Então, de repente, quando a gente se lança mesmo por inteiro para viver o projeto de Deus, e a gente abre mão de tudo que o mundo oferece, alguém pode dizer: é um desperdício. Isso é um desperdício. Mas o Senhor Jesus, ele disse, e ele falou de modo enfático e de modo claro, que aquele que quiser ganhar a vida lá fora, vai perder a vida eterna. Aquele que perder a vida lá fora, vai ganhar a vida eterna. E quando nós cantamos perdendo tudo, significa perdendo tudo que o mundo tem para nos oferecer e que não agrada a Deus. Nós estamos perdendo aos olhos dos homens, mas nós estamos ganhando aos olhos de Deus. Amém? Tem alguém aí? Tá, e hoje nós estamos terminando a campanha A Sabedoria é a Coisa Principal. Entre outras coisas, nós colocamos aqui que de nada adianta a bênção se você não tiver sabedoria para gerir a bênção. A sabedoria, de fato e de verdade, ela melhora a qualidade da vida em todas as áreas. Abaixa um pouquinho o fundo, por gentileza. A sabedoria, ela melhora a qualidade da vida em todas as áreas. E nós colocamos, entre outras coisas, que a maioria dos problemas que as pessoas têm na vida aconteceram por falta de sabedoria. Com a sabedoria você resolve problemas com facilidade. E com sabedoria você evita problemas na vida. De fato, a sabedoria é a coisa principal. Conta-se que dois indivíduos, um anjo apareceu aos dois e o anjo disse: peçam o que vocês quiserem, cada um tem o direito de fazer um pedido. E um deles disse: eu quero muita riqueza. Então recebeu muita riqueza. O outro disse: eu quero sabedoria. O que recebeu riqueza, não foi muito tempo, ele perdeu a riqueza que havia recebido porque ele não tinha sabedoria para gerir a riqueza. O outro recebeu sabedoria, e com a sabedoria que recebeu, ele conquistou riquezas. Está ouvindo o que eu estou falando? A sabedoria é a coisa principal para a área sentimental, para a área financeira, profissional. A sabedoria é a coisa principal para relacionamentos. A sabedoria é a coisa principal para qualquer área da vida humana. Sem ela, a gente, de repente, vai viver a falência da alma. Eu quero desafiar você a dar ouvidos ao que eu vou compartilhar hoje. Você que trouxe a Bíblia, abra rapidamente. Nós vamos ler no livro de Colossenses. Se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui pela primeira vez? Dê um sinal com a mão, eu vou te dar um presente. Se tem alguém pela primeira vez. Ah, tem um jovem ali, né, pela primeira vez. Quem mais? Tá, vem aqui, jovem, eu vou te dar um livro de presente. Não sei se é casado não? Não, ainda não, mas vai casar. Diz que para todo pé tem um sapato, né? Vai casar. Aqui é o livro Casal Aliançado com Deus, tá? Aí tem princípios elementares que regulamentam a vida conjugal. Qual que é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, seja bem-vindo. Aqui é uma família, tá? Aqui é a casa de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente. Dê um aplauso ao Senhor pela vida do Rodrigo. Amém. Tem gente aí que já está mais vezes e fala: puxa, eu queria ganhar um livro, mas está mais vezes fazer o quê, né? Fosse a primeira vez. Tá, as crianças, libere a sua criança para ir para a salinha. Já foram? Já? Acho que não tem mais nenhum aí, né? Colossenses. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. No capítulo 2, nós vamos ler o verso 1 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses,
e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Diga amém. Agora escute com atenção. Eu quero usar como meu tema hoje, nesta breve mensagem, a sabedoria te leva a levar a vida leve. Parafraseando, leve a vida leve com sabedoria. Eu vi uma pessoa dizendo acerca de um amigo, que no corre da vida, no estresse da vida, ganhou muito dinheiro, comprou uma casa boa, uma mansão, um carro importado na garagem, e prosperando, e feliz da vida pela prosperidade que estava acontecendo na sua vida. E esse indivíduo está me contando desse amigo, e ele disse que o sujeito com menos de 50 anos de idade, 40 e poucos anos de idade, sofreu um infarto, infartou e morreu. Então, tudo que ele conquistou, e num curto espaço de tempo que ele havia conquistado, ficou para a viúva nova, bonita. E não foi muito tempo, a viúva casou de novo, e o novo esposo agora foi desfrutar de tudo aquilo que o outro havia conquistado. Então esse indivíduo estava me contando sobre esse amigo, e ele disse: eu cheguei a uma conclusão, que de repente a gente no corre da vida, desse esforço medonho para conquistas e realizações, e de repente a gente não se dá conta de que a gente precisa levar a vida leve, para que de repente a vida não seja interrompida bruscamente, e a nossa corrida da vida termine, e de um modo fatídico, ou um infarto. E esse indivíduo me disse: eu estou acabando com toda a tranqueira que eu tenho na vida e tantas coisas. Eu cheguei à conclusão: eu preciso levar a vida leve, se eu quiser viver muito e com qualidade. E eu vou abrir um parênteses aqui: de nada adianta viver muito e uma vida sem qualidade, uma vida com sequelas, do corre, em busca de tantas coisas, que de repente a interrupção da vida vai impedir a pessoa de desfrutar dessas coisas que ela correu atrás a vida toda. Então o meu tema hoje é esse: leve a vida leve com sabedoria. Porque de fato é somente com sabedoria para você levar a sua vida leve. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, diga para quem está ao seu lado, diga: leve a vida leve. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção para você levar a vida leve: pare de querer agradar todo mundo. Qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer condição social, que insiste em viver a vida agradando A, B, C, D, essa pessoa vai se estressar, e você vai de repente ter que se diminuir para caber na expectativa que alguém criou a seu respeito. Ou então de repente você vai ter que crescer além daquilo que você dá conta, para caber na expectativa que alguém criou a seu respeito. E isso é estressante. Eu tomei uma decisão na minha vida, e não é de hoje, não é de hoje. Eu não vou viver a minha vida me esforçando para agradar todo mundo. Eu vou te falar uma coisa: ninguém consegue agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. É verdade o que eu estou falando? E por que é que você está aí insistindo em querer agradar todo mundo? Está me ouvindo? É óbvio, é claro, que a gente vai agradar uns e desagradar outros. Isso é um fato. Então você não consegue agradar quem é Vasco e quem é Flamengo. Isso é força de expressão. Está compreendendo o que eu estou falando? Agradar todo mundo, querer agradar todo mundo é estressante. E você para de viver, para viver as expectativas que as pessoas alimentam a seu respeito. E Deus não te criou para agradar todo mundo. Eu tomei essa decisão. Eu não vou viver para agradar todo mundo. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu não vou viver para agradar todo mundo. Entendeu? É estressante.
Eu repito, porque para alguém você vai ter que se diminuir para agradar essa pessoa. Para outra pessoa você vai ter que aumentar a sua régua. E de repente você não tem condições de atingir a estatura da expectativa que a pessoa criou a seu respeito. Isso é estressante. Isso faz a vida ser pesada. Agora olha aqui para mim. Alguém deve estar pensando: eu vou viver para agradar a mim mesmo. Esse é outro erro. Se por um lado viver para agradar todo mundo pode ser estressante, pode fazer a vida ficar pesada. E quando você vive a vida para agradar a si mesmo, isso é você estar na contramão da proposta de Deus para a vida humana. Eu não vi até hoje, nenhum. Me apresente para contrariar a minha tese, que viveu a vida para agradar a si mesmo e que a vida foi leve. Não é leve. A única maneira de você viver a vida leve é viver a vida para agradar a Deus. Eu descobri isso. A vida fica leve quando a gente vive para agradar a Deus. E por que eu falo isso? Porque você foi criado por Deus e para Deus, e sem Deus a sua vida será incompleta. E o lugar mais seguro para você viver a sua vida é na presença de Deus. É no centro da vontade de Deus que a vida fica leve. Eu vou dizer de novo, é no centro da vontade de Deus que a vida fica leve. Viver para agradar todo mundo, a vida é pesada. Viver para agradar a si mesmo, a vida é decepcionante, é frustrante. Mas quando você diz, eu vou viver para agradar a Deus, eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida, então a vida fica leve. A vida é melhor de ser vivida quando ela é vivida na presença daquele que nos deu a vida. Esse é o princípio da sabedoria. É o que esse livro diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É você reconhecer Deus em todos os seus caminhos. É você reconhecer que sem Deus você não é nada, você não pode nada. É você reconhecer que sem o autor da sua vida, a sua vida perde a razão de ser vivida. A vida só tem sentido. Eu sei do que eu estou falando. Ela só tem sentido e só tem significado quando ela é vivida na presença daquele que nos deu a vida. É aí que a vida tem razão de ser vivida. É aí que a vida fica leve. Até o pesado da vida fica leve. Parece uma contradição. Não significa que você não vai ter problemas. Não significa que você não vai ter dificuldades na vida, situações indesejadas. Eu tenho problemas. Mas os problemas mais pesados da vida, na presença de Deus, eles ficam leves. Olha aqui para mim. Eu não sei se você sabe, mas se você pegar uma pedra enorme, uma pedra e sair, essa pedra é pesada. Mas se você estiver dentro da água e pegar essa pedra e levantar, ela fica leve. Ela fica mais. Sabia disso? Ela fica leve. Então isso tem a ver quando você está mergulhado na presença de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus. Os problemas mais pesados, as dificuldades mais pesadas da sua vida, elas ficam leves. A vida é melhor de ser vivida quando ela é vivida na presença daquele que nos deu a vida. E a sabedoria, ela nos leva a levar a vida leve, sem estresse. Agradar todo mundo é estressante. Querer agradar a si mesmo, o egoísmo, o vem a nós. Não é vem a nós, é vem a mim. É estressante, é decepcionante, é frustrante. Mas quando você descobre que viver a vida na presença daquele que te deu a vida fica melhor. A vida é melhor de ser vivida na presença de Deus. Amém? Então este é o ponto número 1. Diga quem está ao seu lado: não viva para agradar todo mundo. Agora diga: não viva para agradar a si mesmo. Agora diga: viva para agradar a Deus. É aí que a vida é boa. Amém? A segunda coisa que eu chamo a sua atenção para você viver a vida leve: entenda que a vida é uma escola. A vida é uma escola. E a gente é matriculado nessa escola quando a gente nasce. Eu fui matriculado na escola da vida quando eu nasci. Ali começou o aprendizado. Eu não sabia falar, não sabia andar, eu não sabia nada do que eu sei. Mas eu estou matriculado na escola da vida. Eu fui aprendendo. Eu aprendi muitas coisas. Agora, o que a gente precisa aprender nessa escola da vida, que nós temos que extrair lições das coisas boas, das situações boas da vida, e nós temos que extrair lições das situações indesejadas da vida. A gente precisa aprender
Eu estou sempre aprendendo. Alguém disse que a vida é uma escola e a gente aprende e morre sem saber tudo. É assim ou não é? Agora, inadmissível você repetir os mesmos erros. Assim como na escola tem os testes, as provas, e o aluno precisa aprender, ele não pode repetir os mesmos erros nas provas. Ele tem que aprender. E tem pessoas repetindo os mesmos erros da área sentimental, que cometeram no passado, estão cometendo hoje. Tem pessoas cometendo os mesmos erros da área financeira, que cometeram no passado, estão cometendo hoje. Não aprenderam nada. Não aprenderam nada. Pessoas que estão cometendo os mesmos erros dos relacionamentos. A gente precisa aprender, a gente precisa evoluir. A gente precisa assimilar, fazer a leitura. A vida é uma escola. E cada situação da vida traz uma lição com ela. Cada situação da vida, boa ou situação ruim, traz uma lição e eu preciso aprender. Eu preciso me tornar uma pessoa maior e não menor. Eu preciso me tornar uma pessoa sábia nessa escola da vida. Eu vou dizer a você aquilo que eu falei aqui em várias ministrações. Uma coisa é o conhecimento intelectual. E intelectualidade não significa sabedoria. Você não precisa ir longe para encontrar pessoas intelectuais. Pessoas com formação universitária, com graduações, mas que são pessoas estúpidas. São pessoas que aprenderam as ciências da vida, mas não aprenderam sobre a vida. Pessoas que estão cometendo pecados capitais nas mais variadas áreas da vida e a vida está sem qualidade. Porque o fato de ter a cabeça cheia de conhecimento não significa que a pessoa tem sabedoria. Eu falei isso outro dia. O fato de uma pessoa ter a testa oleosa não significa que ela tem uma mente brilhante. Está me ouvindo? Intelectualidade é uma coisa, sabedoria é outra coisa. E nessa escola da vida, nós precisamos nos tornar mais sábios. Nós precisamos aprender a lidar com as mais variadas situações da vida de uma maneira melhor que aquela que nós lidamos no passado. A gente precisa evoluir. E a sabedoria, ela é a coisa principal. E a sabedoria ensina a gente a viver a vida leve. A levar a vida leve, porque cada situação da vida, a gente entende que é uma lição que a gente precisa aprender. A gente não entra em desespero, a gente não fica aflito, angustiado, desesperado, porque é uma lição na escola da vida. Quando a Bíblia Sagrada fala sobre prova, a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar ao passarmos por provas. Provas são dificuldades, são problemas. E Deus, Ele é o reitor dessa escola da vida, dessa faculdade que é a vida. E nenhum professor na escola ou professora aplica prova para destruir a vida do aluno. Eu vou explicar isso para você. Na escola, o professor ou a professora, quando aplica as provas, não é para destruir as vidas dos alunos, não é para arrebentar com as vidas deles, é para saber se eles aprenderam. E Deus permite as provas, os problemas, as crises, as dificuldades, para que fique revelado que a gente está aprendendo, que a gente está aprendendo a lidar com as mais variadas situações da vida com sabedoria. Compreendeu isso? A vida é uma escola. Diga isso a quem está ao seu lado. A vida é uma escola. E é na escola da vida que nós temos a possibilidade de nos tornarmos mais sábios. Sabedoria a gente não adquire no banco da faculdade. Eu não estou dizendo que você não deva fazer um curso, fazer uma faculdade. Lá você adquire conhecimento. Mas é na escola da vida que você tem a oportunidade de ficar mais sábio, de entrar na frequência daquilo que de fato e de verdade faz a vida ficar mais leve. Diga a quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então você não pode repetir os mesmos erros do passado. Você não pode ser reincidente nas mesmas questões da vida, na hora da prova. Você precisa amadurecer. Você precisa adquirir sabedoria. Compreendeu o que eu falei? A outra coisa que faz com que a vida seja leve de ser vivida. A sabedoria, ela faz com que a vida seja leve. Cuidado com o materialismo. Não tem nada de errado você trabalhar e dar um duro para ter o sustento ou para ter uma qualidade de vida melhor. Isso é salutar. Eu encorajo as pessoas a isso. Mas onde é que está o erro? É quando você vai ao extremo. Quando a corrida do ouro, nessa corrida desenfreada pelo ouro, pela riqueza, pela grandeza, pela prosperidade, você sacrifica valores que valem mais que os valores que você está conquistando.
Caiu a ficha, não? Eu sei de gente que por causa da corrida do ouro sacrifica a família, sacrifica os filhos, não está vendo os meninos crescerem. Gente que nessa corrida desenfreada pelo materialismo, para possuir, nem possuiu ainda, mas já está possuído por aquilo que não possuiu. A pessoa está sacrificando a saúde. Lembra do indivíduo? Na correria, conquista a casa boa, a mansão, o carro importado na garagem, nadando no dinheiro. E de repente infartou. E ficou para o Ricardão tudo aquilo que ele correu atrás. É bronca, é BO. Eu virei para um e falei, porque eu não sou amigo. Eu não sou amigo, eu sou mentor. O amigo, ele passa a mão na sua cabeça, ele diz, é isso mesmo, vai em frente. Mas o mentor não, o mentor, ele está olhando o seu futuro. Eu não sou seu amigo, eu sou o seu mentor. Eu estou preocupado com uma vida de melhor qualidade, não somente hoje, mas amanhã. E eu disse para um outro dia, eu disse, se você continuar nessa modalidade de vida que você está vivendo, eu disse, eu vou pregar contrariado no seu velório. Porque às vezes eu sou duro. Eu falei, eu vou estar pregando, dando uma palavra lá no seu velório e chateado, porque você não me deu ouvidos. E sabe o que eu disse mais? Eu disse, quando eu estiver lá contrariado, chateado, pregando no seu velório, a sua esposa vai estar lá do lado do seu caixão chorando, coração partido em 1000 pedaços. E lá no meio das pessoas que vieram para a cerimônia fúnebre, vai estar um Ricardão já de olho nela. E depois do sepultamento, eu disse a ele, depois do sepultamento, o Ricardão vai começar a mandar mensagem de consolação, consolando a viúva. Sabe o que eu disse ainda? Eu falei, o que é pior? Eu não somente vou pregar no seu velório, se você continuar com essa vida estressante, essa modalidade de vida que não atenta para aquilo que de fato e de verdade tem valor na vida. Eu não somente vou pregar no seu velório, mas depois eu vou celebrar o casamento da viúva com o Ricardão. Aí é bronca, né? Sabe o que ele me disse? Ele falou, vou mudar de vida, é hoje. Ele disse, eu vou parar com essa vida que eu estou nela. Estão compreendendo? Materialismo, a corrida desenfreada pelo ouro. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Parece um buraco sem fundo. Eu repito, não tem nada de errado. Você trabalhar, você dar um duro, você se esforçar, fazer um curso, aprender uma profissão e você buscar ter uma vida de melhor qualidade. Mas cuidado, porque nessa corrida do ouro, você pode estar sacrificando valor. O organismo humano, ele tem limites. E chega uma hora que espana. Você já viu um parafuso quando espana a rosca? Espanou a rosca, não segura mais. Sabe o que eu aprendi? Erga a sua cabeça, olhe para mim. Eu aprendi que depois que o cavalo foge, não adianta fechar a porteira. Então você precisa atentar para aquilo que é importante, aquilo que é imprescindível, aquilo que vai preservar os valores que valem mais que aquilo que você está correndo atrás. Cuidado com o materialismo. Leve a vida leve. A sabedoria, ela nos leva a levar a vida leve. Eu não estou dizendo para você viver o comodismo, para você viver deitado em berço esplêndido, para você viver sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a sua vida mudar para melhor. Não. Eu estou dizendo, trabalhe, se esforce, arregace as mangas, vá à luta. A vida não dá prêmio para preguiçoso, para preguiçosa. Eu tenho pavor de gente preguiçosa. Gente que está esperando cair do céu. O que cai do céu é só chuva. E olha lá, tem vez que passa 7 meses sem chover aqui. Eu não estou dizendo para você ficar na zona de conforto. Eu sempre digo isso. O seu sucesso te espera fora da zona de conforto. Vá à luta, arregace as mangas, faça um curso, aprenda uma profissão, trabalhe. Agora, tome cuidado, porque de repente você pode estar na corrida desenfreada. Por mais e por mais e por mais. E você está sacrificando valores que valem mais do que aquilo que você está correndo atrás. A saúde é um dos valores. Alguém disse que até 20 anos de idade, a pessoa, ela tem tempo e não tem dinheiro. Já ouviu falar isso? Até 20 anos de idade, tem tempo e não tem dinheiro. E depois dos 20 aos 40, a pessoa não tem tempo, está correndo atrás e nem tem dinheiro. Que ainda está correndo para ganhar o dinheiro. E depois dos 40 para frente, a pessoa, ela tem dinheiro,
tem tempo, mas não tem saúde. E o que ela ganhou, de repente, vai gastar para poder ter a saúde que ela perdeu na corrida desenfreada do materialismo. Ela vai gastar para ter a saúde de volta. Leve a vida, leve, com sabedoria. Lute, corra atrás. Não se junte aos comodistas. Não fique na zona de conforto. O seu sucesso te espera fora da zona de conforto. Mas cuidado, pare, pondere. Poxa, eu estou me lascando correndo atrás disso. Se cuide. De repente você sacrifica um casamento nessa corrida pelo materialismo. De repente você sacrifica a criação dos seus filhos. E de repente você sacrifica a sua saúde. Ou você sacrifica a sua espiritualidade, a sua vida com Deus, porque o materialismo não te deixa tempo na sua agenda para frequentar a casa de Deus. Você não tem tempo para ler a Bíblia, para orar. Você não tem tempo para os cultos. Começou bem, mas de repente termina mal. Por quê? O materialismo está tomando o lugar de Deus. O maior valor que uma pessoa tem na vida é o seu relacionamento com Deus. E de repente a agenda está tão cheia, a pessoa está tão ocupada que não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para aquele que é o dono do tempo. Você não tem tempo para aquele que te deu a vida e te deu tempo na vida para ser separado para Ele. E você não tem tempo para Ele. Uma pessoa disse em relação à saúde. Eu falei, se cuida. Essa pessoa disse, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, eu não tenho tempo para fazer check-up, eu não tenho. De repente teve um princípio de infarto. Aí ficou internado 30 dias, aí teve tempo, 30 dias para ficar lá. Sabe o que eu aprendi? É melhor cuidar da saúde que cuidar da doença. Cuidar da saúde é mais barato que cuidar de doença. Cuidar de doença é caro. Experimente, você vai ver. Só que o princípio é esse, quem cuida da saúde, dificilmente vai cuidar de doença. E quem de repente acaba com a saúde nessa corrida do ouro, o ouro que ganhou, de repente não vai pagar a saúde que perdeu. Não vai trazer a saúde de volta, não vai trazer o amor que ela perdeu de volta, não vai trazer os filhos de volta. Está me ouvindo? E tem gente, repito, o que é pior, sacrifica o relacionamento com Deus. Leve a vida, leve. Diga a quem está ao seu lado, cuidado com o materialismo. A outra coisa que a sabedoria nos leva a refletir, para a gente levar a vida leve. Cuidado com o seu passado. E tem gente que ficou especialista em passar o passado a limpo. O seu passado passou, eu falo isso sempre. Você não pode mais mexer no seu passado, mas o seu passado pode mexer com você. E de repente a vida de muita gente fica pesada, difícil de ser vivida, porque a pessoa é prisioneira do passado. Prisioneira do passado. É uma prisão, pior do que prisão de barras de ferro, de aço. Pior do que a prisão que tem um carcereiro ali vigiando. É a pessoa ser prisioneira do passado. O seu passado passou. E você tem que parar de ficar passando o seu passado a limpo. Você não pode mais mudar o seu passado, nem para melhor, nem para pior. Mas o seu passado pode te mudar para pior. Ou para melhor. Mas dificilmente acontece a mudança para melhor quem é prisioneiro do passado. Estão me ouvindo? Eu tenho um monte de gente que chega para mim e fala assim, bispo Daniel, era bom mesmo, era na época da tenda. Eu falo, bom é hoje, rapaz. Hoje que tá bom, rapaz. Eu não sou prisioneiro do passado. A vida é dinâmica e é para frente que a gente tem que andar. Observe o seu automóvel. O para-brisas do seu automóvel é maior que o retrovisor. Sabe por quê? Porque é para frente que a gente anda. O retrovisor é só para balizar a sua trajetória. É verdade o que eu estou falando? Então você não pode colocar um retrovisor do tamanho do para-brisas aqui para você ficar olhando para o seu passado, martirizando o passado, buscando culpados pelo passado que você teve. É para frente que a gente tem que andar. Está me ouvindo? É para frente que você tem que andar. Cuidado com o seu passado. O seu passado passou e pare de ficar passando o passado a limpo. Pare de ser prisioneiro, prisioneira do seu passado. Passe uma borracha no seu passado. Seria bom, né? Se a gente tivesse uma borracha para apagar o passado de infortúnio, de insatisfação, de decepções e etc, e etc. Mas não existe essa borracha. O que existe é a proposta de você não mais ser prisioneiro do seu passado. Diga para quem está ao seu lado, o seu passado passou. Está me ouvindo? Passou, passou, passou e passou e passou. Eu tive muitos problemas no passado.
Muitas tragédias aconteceram na minha vida, na minha trajetória. Mas eu nunca permiti que o passado me acorrentasse, que o passado me impedisse de viver o propósito de Deus para a minha vida hoje. Leve a vida leve. Isso é sabedoria. Eu não vou mais ficar remoendo o passado. Você já viu vaca? A vaca, ela come o capim durante o dia. E depois à noite aquilo volta e ela fica remoendo aquilo que comeu. Ruminando. E tem gente que é assim. Fica trazendo o passado e fica ruminando o passado, remoendo o passado. Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Está compreendendo? A sabedoria faz você levar a vida leve. E você não está aqui hoje por acaso. Deus trouxe você aqui para ensinar você a viver a vida leve. Senão vai chegar uma hora que você vai espanar a rosca. Se por um lado, olha aqui para mim, se por um lado você tem que ter cuidado com o passado, por outro lado, ter cuidado com o futuro. Cuidado com o seu futuro. Esse livro diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. A preocupação exagerada com o futuro, com o amanhã, pode trazer prejuízos irreparáveis. Alguém disse que depressão é excesso de passado. A ansiedade é excesso de futuro. Excesso de futuro pode ser problema. Não tem nada de errado você ter alvos, você ter metas, você planejar o seu futuro. Nessa área, planeje o futuro. Mas não esteja ansioso por coisa alguma. Não fique ansioso. A ansiedade pode trazer efeitos colaterais terríveis, danosos. As pessoas ansiosas fazem com que o metabolismo do organismo seja alterado. O sistema imunológico de uma pessoa, a defesa do organismo da pessoa pode ficar fragilizada por causa da ansiedade. Tem gente que por causa da ansiedade transpira as mãos. Tem gente que dá desinteria por causa da ansiedade. Isso é coisa pouca diante de outros problemas que a ansiedade pode causar. Tem gente sofrendo de insônia por causa da ansiedade, preocupação exagerada com o futuro. Se por um lado tem gente prisioneira do passado, por outro lado tem gente prisioneira do futuro. Gente que não consegue dormir o sono que recarrega as baterias, o sono que renova as forças, por causa da ansiedade. É gente que tem que tomar o remédio, o tarja preta, para dormir por causa da ansiedade. Eu dou graças a Deus que eu não sou prisioneiro do passado e nem prisioneiro do futuro. Eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho alvos, eu tenho metas, eu tenho objetivos para as mais variadas áreas da vida. Mas eu aprendi que o antídoto para a ansiedade, olha aqui para mim, eu vou te dar um remédio para a ansiedade. Não é tarja preta, é tarja vermelha. É o sangue de Jesus. O remédio, o antídoto para a ansiedade é você descansar em Deus. Uma mulher disse, uma cigana me abordou na rua. Aí deixa eu abrir um parênteses aqui. Outro dia eu fui pregar em nossa igreja ali da José Bonifácio. Aí, de repente, entraram 3 ciganas lá e sentaram lá. Aí veio a hora do cântico, e elas cantando, uma beleza, cantando juntas. Aí um dia eu estava na rua ali, encontrei elas. Falei, a senhora, eu preguei na igreja, a senhora estava lá, porque ela estava me chamando para ler a mão. Ah, é? Você que é o pastor. Aí chamou, vem cá, olha aqui, é o pastor, o bispo. Aí elas ficam lá chamando pessoas para lerem a mão, para ver o futuro. Sabe o que eu digo? O meu futuro não está na palma da minha mão, o meu futuro está na palma da mão de Deus. E se está na mão de Deus, está em boas mãos. Eu vou me preocupar para quê? Então Jesus disse, olha as aves dos céus, elas não plantam, não semeiam, não ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial cuida delas. Olhe para o lírio do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, seca, murcha. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus veste assim as ervas do campo, muito mais Ele vai cuidar de nós. Muito mais Ele vai cuidar do nosso amanhã, vai cuidar do nosso futuro. Não seja prisioneiro do futuro. Cuidado com o futuro. O futuro pode fazer sabotagem contra a sua felicidade hoje. O presente se chama presente, porque é um presente de Deus para nós. E de repente a gente não está conseguindo desembrulhar esse presente, porque a gente está tão focado no futuro. Eu repito, não tem nada de errado o planejamento, a meta, o alvo, o objetivo. Você não pode permitir que a ansiedade desestabilize o seu presente, porque pode ter consequências terríveis no seu sono,
no seu metabolismo, no seu organismo. Os médicos hoje, eles sabem disso. Olha aqui para mim. Quando eu era menino, não faz muito tempo, a pessoa ia, e só tinha um clínico geral na época, né? Ele fazia parto, cuidava de idosos, fazia cirurgia, só não fazia chover. Agora hoje tem um especialista disso, especialista daquilo outro e tal, um tanto de especialista, amém. Mas a pessoa ia no médico naquela época, e o médico já botava o aparelhinho aqui, já clinicava a pessoa, já dava a receita, o encaminhamento. Hoje, os médicos sentam com o paciente, batem um papo primeiro, conversam e falam da vida, isso, aquilo. Por quê? Para identificar na pessoa se tem alguma coisa na vida dessa pessoa que provavelmente o incômodo, a moléstia pode ser sequela daquela coisa. Vocês sabiam disso que eu estou falando? Isso é fato. Porque tem gente que adoece por conta de problemas que produziram um efeito colateral no organismo, desembocou na enfermidade, no mau funcionamento do organismo. Então leve a vida leve. Não ande ansioso, ansiosa. É isso que Jesus diz, é isso que a palavra do Eterno diz. Não fique ansioso se vai dar certo, se não vai dar certo. Descanse em Deus. Entra no descanso da fé. Não seja negligente, mas aprenda a confiar em Deus. A confiança em Deus é o antídoto para a ansiedade, para você não ser prisioneiro do futuro. Vai dar certo, amém? Alguém disse que 90% das nossas preocupações em relação ao amanhã jamais serão consolidadas. Não vai acontecer jamais. É como Maria Madalena, que chegou no túmulo de Jesus no domingo de manhã. Ela está indo preocupada. Quem é que vai remover a pedra? Quem é que vai remover a pedra? Quando ela chegou lá, a pedra já estava removida. O anjo removeu a pedra. Muitas preocupações nossas são assim. A gente está preocupado, estressa, e o metabolismo do organismo fica alterado e produz sequela. Mas de repente, quando chega no dia, deu tudo certo. E por que eu fiquei preocupado? Por que eu fiquei ansioso? Eu aprendi a descansar em Deus. Diga quem está ao seu lado, você precisa aprender a descansar em Deus. Você pode dizer amém por isso? A outra maneira para você levar a vida leve. A sabedoria te ensina a levar a vida leve. Busque conselhos. Busque orientação. Procure alguém que tenha o know-how, alguém que tenha uma experiência naquela área que de repente está te instabilizando. Busque conselheiros. A Bíblia Sagrada mostra que os reis, nos dias da Bíblia, eles tinham um conselho de sabedoria. Eles tinham os sábios do reino. Eles precisavam tomar uma decisão importante, não tomavam sem buscar conselhos. Estão me ouvindo? Isso vale só para os reis nos dias da Bíblia? Não, isso vale para mim, isso vale para você. Tá, de repente, você está inseguro em relação a uma decisão, uma escolha que você tem que fazer. Converse com alguém que tenha mais experiência que você. Busque conselho, busque orientação. Eu estava ministrando num casamento, uma cerimônia de casamento, e entre outras coisas eu disse: um dos erros que a maioria dos casais cometem na relação, na vida a dois, é não buscar conselhos, é não buscar orientação. Escute, vou abrir um parênteses aqui, já que eu falei em casamento. Lá atrás, lá no início, quando alguém era convidado para ser padrinho de casamento, sabe o que significa padrinho? Paizinho, é um pai numa dimensão menor do que os pais dos noivos. A ideia era que quem era padrinho estaria credenciado para ser conselheiro do casal na hora da crise, na hora da dificuldade. Então os padrinhos eram chamados gente madura, gente experiente, gente que tinha uma bagagem de vida. Então o casal falava: poxa, vamos chamar fulano, porque de repente, se a gente passar por um tempo difícil na vida, eles vão nos orientar. São pessoas experimentadas na vida. Sabe como é que chama padrinho hoje para casamento? É quem tem mais, quem é que vai dar o presente melhor. Vamos chamar fulano. A pessoa já casou 3, 4 vezes, se lascou no casamento e agora é padrinho, vai dar conselho no casamento do outro. Vocês estão compreendendo? Hoje se chama para ser padrinho quem vai dar o melhor presente, não quem vai dar o melhor conselho, se o casal precisar. Então, leve a vida leve. Busque conselhos, busque orientação. Recorra a alguém que tenha mais experiência de vida, que tenha o know-how em relação à área que você está precisando de conselho, de orientação. Leve a vida leve. O conselho, a orientação de uma pessoa mais gabaritada na vida, ela pode fazer a vida da gente ficar mais leve. Pode ou não pode? A vida fica melhor de ser vivida. Peça conselhos aos seus pais. Seus pais já passaram as dificuldades que você está passando de repente. Peça conselhos para as pessoas mais experimentadas na vida. Isso vai fazer a vida ficar mais leve. Eu sei do que eu estou falando. Eu estava orando, o Espírito Santo me deu isso para falar com vocês. Eu estou terminando. Tem dia que eu falo que eu estou terminando por falar: não termina não. Eu falei: eu estou terminando, alguém falou: graças a Deus. Escute.
Leve a vida, leve com sabedoria. Descubra a graça que existe no servir. Descubra a maravilhosa graça que existe em acudir, em ajudar, em socorrer, em estender a mão para quem está em dificuldade. Eu aprendi isso na vida. Quando a gente ajuda, quando a gente acode, amanhã, quando a gente precisar, a vida vai levantar alguém para acudir a gente, para ajudar a gente. Porque a vida é assim, o que a gente planta, a gente colhe. Sabe o que Jesus disse? Maior é o que serve, maior é o que ajuda. A grandeza de uma pessoa está no servir. É aí que você mostra que você é grande. Você mostra que você é grande quando você acode, quando você ajuda, quando você é mão amiga, quando você é ombro amigo. É aí que você vai ser vista como uma pessoa que tem a estatura de um ser humano que de fato se comove com a dor do próximo. Jesus disse, repito, maior é o que serve. Eu aprendi a servir. Eu aprendi a ajudar as pessoas na dificuldade, na carência, na limitação, na necessidade. Eu descobri que a vida da gente fica mais leve quando a gente aprende a viver a vida servindo. Você pode dizer amém por isso? Quem não serve para servir, não serve para ser servido. Eu vou dizer de novo, quem não serve para servir, não serve para ser servido. Uma pessoa fez essa experiência, eu vi isso, eu achei fantástico. A pessoa passou no pedágio, olha aqui, já viu o pedágio na estrada? Tem que pagar o pedágio. E a pessoa tinha recebido uma lição na vida sobre ajudar, sobre acudir, de repente fazer um favor para alguém que de repente ela nem conhece. Essa pessoa disse que parou no pedágio para pagar a taxa do seu automóvel. E essa pessoa deu um start e disse para a pessoa que estava lá, eu vou pagar a minha e desse carro que está. Ela nem sabia quem era o carro que estava atrás, quem era o motorista que estava atrás. Eu estou pagando a minha e desse automóvel que está aí atrás. A pessoa cobrou, ela passou. Quando a pessoa chegou lá para pagar, falou, não, daquele carro lá já pagou o seu. Poxa, pagou o meu. E de repente essa pessoa botou atrás daquele que estava na frente e lá na frente parou e falou, rapaz, você pagou meu pedágio por quê? Não, é porque eu queria fazer o bem para alguém. E essa pessoa que foi atrás falou assim, poxa, e você fez de fato um bem enorme, porque o dinheiro que eu estava aqui era restrito para mim acabar de chegar na viagem. Eu quero te agradecer. E essa pessoa que recebeu o pagamento do pedágio do outro, depois quando a vida melhorou, passou a fazer a mesma coisa. Quando passa em pedágio, paga para a pessoa que está atrás também, sem saber quem é. Aprenda a maravilha que é fazer o bem. Aprenda a maravilha que é acudir, socorrer, servir as pessoas. Eu repito, quem não serve para servir, não serve para ser servido. A vida, ela foi planejada por Deus para ser desse modo. Eu vou terminar a ministração. Tem 3 filosofias de vida na vida. Tem gente que vive a vida assim. O que é meu, o que é seu. É cada um para si e Deus com ninguém, porque Deus não está nisso, Deus não está no egoísmo. E tem gente que vive a vida nessa segunda filosofia. O que é meu, o que é seu será meu se eu puder tomar de você. Você conhece alguém assim? 171, gente que quer passar a perna, que quer dar o calote, gente que está buscando uma ocasião para poder se dar bem a despeito de qualquer coisa. O que é meu, o que é seu será meu, se eu puder tomar de você. A terceira filosofia de vida, essa é a do cristianismo. O que é seu, o que é meu será seu se você precisar. Conte comigo. Estão compreendendo? Conte comigo. A vida fica mais leve quando a gente vive para servir, quando a gente vive para acudir, para socorrer, quando a gente vive para estender a mão, quando a gente vive para ser pedra de ajuda e não pedra de tropeço nas vidas das pessoas. Você deita e dorme com a alma lavada quando você chega no final do dia sabendo que você foi um instrumento de Deus para ajudar alguém que precisava. Você pode dizer amém por isso? E a vida dá rebote quando a gente faz o bem. Lembra da história do Brian? Eu já contei ela aqui, lembra? Da madame nos Estados Unidos com seu automóvel. E ela já 6 horas da tarde, quase escurecendo, antes de chegar no povo na cidade. Na entrada da cidade, o carro furou o pneu. E ela é uma madame, ela não tem prática em trocar pneu do automóvel. E ela ficou ali dentro do carro, apavorada, está escurecendo. E ela, meu Deus, e agora? E de repente vem um sujeito de bicicleta lá atrás. O coração palpitando e batendo forte. Ela falou, será? É um malfeitor? Será?
E o sujeito chegou e bateu no vidro do carro. Ela baixou só um pouquinho. Ele falou: a senhora quer que eu troque o pneu? Eu vi que o pneu está furado. Aperta e abra a mala lá que eu vou trocar o pneu. E ela morrendo de medo. Ela apertou, a mala abriu, o sujeito tirou o step, foi lá, pegou o macaco, levantou o carro, trocou o pneu, colocou o step na mala, fechou e disse: senhora, está pronto. Ela falou: meu Deus, eu pensei que era um malfeitor. Aí ela abaixa o vidro do carro um pouquinho. Falou: quanto é que eu te devo? Eu quero pagar pelo seu serviço. Sujeito simples, numa bicicleta. Ele falou: não, não é nada. Eu fiz isso porque eu vi que está escurecendo e a senhora sozinha aqui nesse lugar perigoso. Eu parei para te ajudar. Não é nada. Aí ela perguntou: qual é o seu nome? Ele falou: Brian. Brian é o meu nome. E ela foi embora, entrou na cidade, já está escuro. Ela entrou numa lanchonete, sentou ali na mesa, grata a Deus pelo socorro que ela recebeu de um estranho. E ali ela pediu lanche e comeu o lanche agradecida pelo que aconteceu com ela. E a garçonete que veio servi-la está com um barrigão, grávida. E ela viu aquela garçonete grávida para lá e para cá. E ela começou a pensar: poxa, é uma mulher simples, deve ser uma família simples. E ela está tão agradecida pelo que Deus fez por ela, enviando o homem para trocar o pneu do carro, que ela deixou a conta, o pagamento na mesa ali, e deixou uma gorjeta gorda, um valor alto. E ela deixou o bilhete para a garçonete: esse dinheiro é para ajudar você a comprar o enxoval do seu bebê. Erga a sua cabeça, olha aqui para mim. A garçonete, quando viu aquilo, ela ficou tão feliz. Ela falou: graças a Deus. Aí ela chega em casa à noite. Quando ela chega em casa, o marido já está deitado. Ela tomou um banho, tal, foi, deitou do lado do marido. E ela tocou nele e falou: Brian, Deus já mandou o dinheiro do enxoval do nosso bebê. Entendeu a história? O Brian, que ajudou a mulher lá atrás, agora a vida deu rebote. É isso que eu aprendi. Quando a gente acode, a gente ajuda, Deus vai fazer de alguma forma, a conta vai fechar, porque a vida vai dar rebote e a gente vai ser ajudado e vai ser acudido também. Essa é uma maneira da gente levar a vida leve. Leve a vida leve. Fique em pé, em nome de Jesus de Nazaré. E por último, libere perdão. A vida é difícil de ser vivida quando você tem mágoa e ressentimento. Quando você não consegue liberar o perdão. Mágoa é veneno, perdão é remédio. O perdão é o remédio para a alma que está magoada, que está ressentida. A vida fica mais leve quando você perdoa. A vida fica melhor de ser vivida quando você se desprende das pessoas que te ofenderam, que te magoaram, que te chatearam. Tem gente que está amarrado no passado, tem gente que está amarrado no futuro, e tem gente que está amarrado em alguém que lhe fez o mal, que meteu uma bala nas costas, que te decepcionou. Libere o perdão, porque quando você libera perdão, é você que está sendo liberado. É você que está sendo liberado para viver a vida leve. A vida é pesada com mágoa, com ressentimento. Perdoe, e você vai ver que a vida vai ficar mais fácil de ser vivida. Feche os seus olhos. Pai Celestial, nós oramos: ó Deus, esta é a noite do encerramento da campanha. A sabedoria é a coisa principal. E de fato, ó Deus, com sabedoria nós conseguimos viver a vida leve. Meu Deus, com sabedoria nós aprendemos a viver a vida para te agradar, e não para agradar todo mundo, e nem para agradar a nós mesmos. Meu Deus, com sabedoria nós entendemos que a vida é uma escola, e todo dia a escola da vida nos dá a oportunidade de aprendermos lições as mais variadas. Com sabedoria, ó Deus, a vida fica leve, porque nós somos desprendidos do materialismo. O materialismo é perigoso. E de repente a gente fica adorando coisas, e a gente passa a desprezar as pessoas e valores que valem mais do que as coisas que nós estamos correndo atrás. Com sabedoria a gente fica livre do passado. A gente se desprende do passado, a gente se desprende do futuro. Com sabedoria a gente aprende a buscar conselhos, Senhor. E com sabedoria nós aprendemos que a vida fica mais leve quando nós existimos para ajudar, para acudir, para socorrer pessoas. Porque quando a gente acode, a gente socorre, a gente ajuda, a vida vai dar rebote, a gente vai ser ajudado também, Senhor. E com a sabedoria a gente aprende que liberar perdão traz cura, faz a vida ficar mais leve, faz a vida ficar melhor de ser vivida. É o que eu te peço, meu Pai: estenda a mão, estenda o manto sagrado sobre nós. E nos ajude, ó Deus, a vivermos a vida leve. Fale com Deus agora, é você e Deus. Peça a Deus que te dê graça, que te dê condições, que te dê sabedoria para você viver a vida leve, para você não se estressar, para você não espanar, para você não ultrapassar os limites da sua estrutura.
A sua estrutura é uma estrutura humana e ela tem limites. E de repente, nessa corrida da vida, você acaba fazendo a vida ficar pesada e difícil de ser vivida. Nós vamos ter essa canção. Enquanto isso, você fala com Deus e peça a Deus a graça necessária